Donald Trump voltou a disparar a metralhadora giratória dele, agora em direção ao BRICS. O presidente estadunidense postou nas redes sociais que ele vai cobrar uma tarifa extra de 10% de qualquer país que se alinhe com o que ele chamou de políticas anti-americanas do bloco. Segundo ele, não vai ter exceção. O anúncio em tom de ameaça foi feito logo depois da divulgação da Declaração do Rio de Janeiro, durante a cúpula do BRICS, que defendeu um multilateralismo e uma ordem mundial mais equilibrada. Os Estados Unidos acompanham com atenção a expansão do BRICS, o esforço para reduzir a dependência do dólar e a aproximação entre os países do Oriente Médio, África e Ásia. O bloco, formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais 6 países, rebateu a ameaça do Trump. A China chamou as tarifas de inúteis como ferramenta de repressão. A Rússia disse que a cooperação do BRICS não é dirigida contra terceiros. E a África do Sul deu uma amenizada, afirmando que não é anti-americana e mantém negociações com Washington. Já a Malásia, parceira do bloco, diz que a sua política é independente e voltada para o comércio. Mas o que está em jogo nesse momento é mais do que uma disputa comercial. É uma luta pelo espaço dos emergentes numa ordem mundial em transformação. A cúpula, no Rio, deixa claro, o BRICS não é mais um coadjuvante na geopolítica global. Terça-feira, 8 de julho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast Em Detalhes que está começando. Você já sabe que aqui sempre com um convidado ou uma convidada a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou ter uma conversa com o jornalista Lucas Rocha, que é nosso companheiro aqui do ICL Notícias, repórter que estava cobrindo a cúpula do BRICS, e ele também é mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo Brasil. Lucas, um prazer te receber aqui mais uma vez. Você é sempre muito, muito bem-vindo, querido. Gabi, bora nessa, que essa cúpula começou morna, deu uma esquentada depois, né? E termina agora sem saber quais faíscas, como que essas faíscas vão repercutir, né? Pois é, né, Lucas? A gente teve uma declaração do Donald Trump nas redes sociais que, num primeiro momento, todo mundo achou que o presidente Lula não ia responder, ele continuou seguindo os protocolos a princípio, e depois veio uma declaração bastante certeira, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, ainda mais você que estava lá, que estava percebendo um pouco do tom, dos ânimos, como é que as pessoas receberam isso. Então, o Donald Trump, ele foi dizer nas redes que os países que se alinharem ao BRICS, né, ao bloco, vão ser taxados em 10%, então sobretaxados. O que veio depois? Conta um pouco pra gente como é que foi. Para quem não estava lá, né, também tem esse clima de bastidor. Pois é, Gabi, eu acho que tudo começa nas declarações do BRICS, que são declarações questionando, né, como que funciona o sistema mundo hoje, ou melhor ainda, como não funciona, né, como o multilateralismo enfrenta uma grave crise, e um dos principais, né, responsáveis por essa crise é justamente Donald Trump, com seu unilateralismo, né? Esse unilateralismo, ele foi questionado pela declaração do BRICS, né, e principalmente também a questão comercial que o BRICS critica, mas critica de uma forma muito branda, né, Gabi? Quando a gente pega a declaração para ler, tem ali uma crítica à condução de forma unilateral, de tarifas e tudo mais, mas nada muito contundente, né? Nada nominal, obviamente, né? É muito difícil a gente ver alguma coisa nominal, assim, mais direcionada, mas muito menos uma coisa que seja diferente do que a gente já ouviu várias e várias vezes, né? Então, Donald Trump toma ar com essa declaração, né? E vai reagir nas redes sociais dizendo que vai taxar quem for contra. No primeiro momento, a gente teve a China colocando panos quentes, porque a China tinha acabado de fazer um acordo com o Trump, né, para evitar a taxação. E diante dessa reação meio morna, eu acho que o Brasil também, no primeiro momento, quando o Lula faz o discurso no segundo dia de abertura, ele critica ali o negacionismo, o unilateralismo para falar de meio ambiente, né, que também é uma coisa muito comum de ter essa fala do presidente Lula.
Só que parece que o Trump não fica satisfeito, que ele não conseguiu cutucar de verdade o BRICS e vai e coloca mais o dedo nessa ferida. E aí fala sobre o Bolsonaro. E aí eu acho que quando o Trump fala sobre o Bolsonaro, Gabi, que o Lula é meio que forçado a reagir, que o Lula meio que vai para cima também, revida. E aí ele dá essa declaração, primeiro ele faz uma declaração nas redes sociais e depois, durante a coletiva de imprensa, ao ser questionado pelos jornalistas, ele fala, né, que o mundo não quer ter um imperador, que o Trump não pode ficar fazendo ameaça aos outros países nas redes sociais e muito menos que ele deva se meter nas questões da justiça brasileira, né, porque esse Jair Bolsonaro, ele fala que o Bolsonaro está sendo alvo de uma caça às bruxas, né? O Trump acusa o Brasil de fazer uma caça às bruxas, e o Lula diz que não, que é a justiça brasileira que está tocando esse processo e que existe lei no Brasil, né? E que o Brasil é do povo brasileiro. Então ficou meio nesse clima, né? Aí a cúpula acaba, logo depois dessa declaração do Lula, a cúpula acaba, e a gente fica esperando o que vem depois disso, né? Porque, como eu tinha comentado no início, né? É uma cúpula do BRICS que começa num clima muito morno, sem muita expectativa de vir alguma coisa muito transformadora, principalmente porque a gente não via um grande peso dos países nesse processo, né? Do Brasil, inclusive, eu acho que o Brasil também não coloca tanto peso nessa cúpula. O Brasil está aí no meio, ano passado teve G20, no final do ano tem COP30, então parece que o BRICS ele ficou ali meio esquecido no meio do caminho, e com essas declarações do Trump, parece que tudo se reaquece, mostra que o BRICS, mesmo em um modo mais sutil de atuar, ele incomoda bastante a hegemonia dos Estados Unidos. E importante também frisar, Gabi, que essas declarações do BRICS são muito parecidas com as declarações do G20 do ano passado. Só que no G20 do ano passado ainda não tinha Trump, né? O Trump assumiu esse ano, em 2025, então as declarações sobre questionamento da ordem global que o G20 fazia no ano passado e o BRICS meio que reforça, o Trump não estava lá para fazer o chilique dele, então ele faz o chilique agora diante do BRICS, mas é um processo turbulento que a gente vai continuar acompanhando por aqui, né? É muito interessante, Lucas, você chamou atenção a alguns pontos ali vamos dizer, da reação do presidente Lula a respeito do Donald Trump, né? É muito bom porque ele dá vários recados ali quando ele está realmente respondendo à altura do Donald Trump, dizendo, olha, cada país é dono do seu nariz, cada país é soberano, então se ele acha que ele pode taxar, os países têm o direito de responder, né? A lei da reciprocidade. Dá para a gente dizer, você analisaria dessa maneira que o BRICS está se consolidando como um bloco, né, um ator geopolítico importante que tem o seu peso, vamos dizer assim, a ponto do Donald Trump se preocupar em ter que fazer uma ameaça, em ter que dar uma resposta como essa? Pois é, eu acho que são fenômenos curiosos que a gente tem no meio dessa discussão, né? Porque, na verdade, o Trump ele chega ao poder nos Estados Unidos em meio a uma perda de hegemonia dos Estados Unidos globalmente, né? Então, o Trump ele está ali para tentar resgatar essa história de America First, também é um pouco de tentar colocar os Estados Unidos no lugar de império que ele já teve no passado e que hoje é muito mais balanceado, né? Há um equilíbrio de poder mundial muito mais balanceado, né? O multilateralismo caminha nesse sentido, inclusive. Então a gente tem a China se colocando cada vez mais como uma grande potência, né? Inclusive econômica, chegando perto de ultrapassar os Estados Unidos em alguns anos. E eu acredito que o BRICS ele funciona muito mais como uma espécie de articulação entre esses países, que são países em desenvolvimento, países que surgem como novas potências, potências locais. Então, acaba que o BRICS, ele, inclusive com essas expansões que ele tem feito mais recentemente, né, o BRICS começa como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora tem 11 países, né? Então acaba dando um outro contorno para esse grupo, né? Que não é de fato um bloco, não se consolida de fato como um bloco econômico, como um bloco militar, como nenhum tipo de bloco que a gente conhece assim, na geopolítica, mas ele é uma construção de uma articulação entre lideranças de países, principalmente do sul global, né? O BRICS é essa grande articulação do sul global para se contrapor justamente à hegemonia do norte global, e quando a gente fala de hegemonia do norte global, a gente claramente fala de Estados Unidos. Então ele tem esse ponto de partida de construção de ser uma contraposição, mas nunca foi um grande afronte aos Estados Unidos. A gente nunca viu um BRICS afrontando completamente os Estados Unidos, principalmente pelo retrospecto de alguns países mais recentemente, né? A gente tem, inclusive, a Índia como um país muito reticente em se contrapor aos Estados Unidos. A Índia é um parceiro estratégico para os Estados Unidos, muito importante, e está sempre muito próximo, principalmente do governo Modi, que é
um líder aí muito próximo, muito à direita, né, do que a gente vê no resto. Se a gente colocasse no Brasil, o Modi estaria praticamente na extrema-direita, né, Gabi? E aí, voltando um pouco para essa documentação, vamos dizer assim, né, oficial do BRICS, essa declaração conjunta, acho que tem alguns pontos de destaque ali que vale a pena a gente trazer aqui, né? Por exemplo, tá defendendo a cúpula a reforma ampla da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, também a adoção de 2 estados para a Palestina, um ponto que também foi muito criticado de alguma maneira, né, repudiou os ataques de Israel contra o Irã também. Então, qual vamos dizer assim, qual é o peso político dessa declaração? Se tem um peso mais simbólico do que qualquer outra coisa, ou se tem o seu impacto. Por parte do Brasil, a gente já tem uma postura quando a gente fala, por exemplo, contra o genocídio, né, na faixa de Gaza. O presidente Lula chama com todas as letras de genocídio já faz algum tempo. Mas colocar isso numa declaração, né, de um documento oficial que é assinado pelos demais países também, então o peso, né, dessa declaração conjunta que você daria, não sei se você quer destacar outros pontos também. Eu acho que sobre essa questão da Palestina, né, é sempre muito importante reforçar e eu acho que o BRICS reforça de uma maneira muito contundente quando fala de um cessar-fogo incondicional, né? São palavras fortes, né, para as letras diplomáticas, são palavras fortes, né? Uma declaração firme. Pode parecer que é só mais uma declaração, que, de certa maneira, Gabi, acaba sendo, né? Porque o genocídio na Palestina já foi condenado pela maioria dos países Perdão. O genocídio de Israel na Palestina já foi condenado pela maioria dos países da ONU, né? Na Assembleia Geral da ONU houve uma condenação totalmente majoritária, quase unânime, só não é unânime por conta de Estados Unidos e Israel, basicamente, né? E no Conselho de Segurança, que em tese, né, teria o papel, teria a responsabilidade de frear esse conflito, teria a responsabilidade de eventualmente enviar forças de paz para frear esse genocídio, fica completamente incapacitado por conta do veto que os Estados Unidos têm, né? Porque os Estados Unidos são um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E aí, nesse ponto, que se fala de reforma da governança global, né? Porque a ONU é completamente ineficaz. O presidente Lula até fez um comentário assim que quase escracha o papel da ONU, né? O Lula comparou a Assembleia Geral da ONU a um shopping que as pessoas escolhem suas ideologias para falar ali na abertura e que nada acontece. Então a ONU hoje é um órgão completamente esvaziado. Se os Estados Unidos, né, na guerra do Iraque, tripudiou a ONU, ridicularizou o Conselho de Segurança com aquela palhaçada sobre armas químicas, hoje ela nem precisa mais fazer isso, porque ela é completamente inoperante. Então uma reforma no Conselho de Segurança é algo urgente para a gente conseguir enfrentar esse momento de crise de muitas guerras, né? E acho que se dá um passo à frente nessa declaração quando se cobra, né, quando se fala sobre a reforma no Conselho de Segurança da ONU, porque é uma demanda muito antiga, principalmente dos países que não estão no Conselho de Segurança da ONU. Então, quando a gente tem Rússia e China chancelando esse processo, essa reforma, é um movimento importante. É um movimento importante que cabe a gente ver até onde vai. É muito difícil imaginar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU no curto prazo, mas é uma coisa de tantos e tantos e tantos anos, né? Que o Brasil, o Itamaraty, reivindica há tantos anos, que a Índia reivindica há tantos anos, que o Japão reivindica há tantos anos, que países africanos reivindicam há tantos anos e nada acontece, nada avança. Mas é importante a gente ter essas movimentações, porque na verdade mostra que há uma disputa ali sendo articulada no contexto internacional, que a gente não sabe se vai avançar. Outro ponto que eu acho importante, Gabi, que é o que o Brasil buscou fazer nessa cúpula, é a questão ambiental, né? O Brasil tentou caminhar com o BRICS no sentido de reforçar a importância da COP30 que acontece em Belém no fim do ano. Então, a gente tem uma declaração que reforça a proposta brasileira, por exemplo, do Fundo de Florestas Tropicais, né, de buscar o financiamento, e aí a gente tem uma declaração muito contundente no sentido de que os países ricos precisam pagar o que deve para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento e para a transição energética, para a transição verde. Se a gente quer
almejam uma transição verde, os países em desenvolvimento, os países pobres, não vão ter condição por si só de conduzi-la, né? Então, houve na COP29 a aprovação de que seriam necessários 1,3 trilhão de dólares para fazer essa transição. Até o momento se garantiram só os 300 bilhões, né? O 0,3 trilhão. Falta agora o 1 trilhão. E nisso o BRICS reivindica que esse 1 trilhão seja conseguido. E iniciativas como essa, né, do Fundo de Florestas, acaba sendo uma forma de puxar da iniciativa privada para que venha de outros caminhos, né, de bancos multilaterais, para que venha de outros caminhos para fazer esse financiamento da crise do combate à crise climática. E eu acho que esse talvez seja um avanço significativo assim, da cúpula do BRICS, né? Mas é difícil avaliar, né, Gabi? Porque não se tinha muita expectativa sobre essa cúpula, na verdade é que não se tinha muita expectativa sobre essa cúpula, e ela acaba esquentando mais por conta da contraposição que o Trump faz de questões muito básicas, de questões que já estão no vocabulário desses países, que já estão no vocabulário do Sul Global há tanto tempo, né, que já está ali sendo reivindicado há tanto tempo, e ver o Sul Global reivindicar alguma demanda acaba incomodando muito o Trump, né? Afinal, ele acha que ele ainda é o grande hegemon, né? Que os Estados Unidos ainda manda no mundo. E eu acho que o BRICS ele mostra a sua importância também nesse momento, né? Quando incomoda o Trump, também acaba mostrando que o BRICS realmente é algo importante de existir, é algo importante de estar pautando os debates internacionais, ainda que a gente não saiba para onde eles vão caminhar, né? Exato, acho que você levantou outros pontos que são importantíssimos, que foram abordados, até uma mudança na característica de como o presidente Lula fala sobre esse assunto, né? Ou seja, uma pressão internacional que tem funcionado, né? Cobrando esse financiamento climático para a transição energética, o que é também um contrassenso se levar em consideração, né? Como é que o próprio governo Lula e a Petrobras têm tratado e tem falado sobre o futuro dos combustíveis fósseis, né? Porque a verdade ali é que os investimentos em energia renovável são quase nulos atualmente, né? A gente está falando, a Petrobras continua recebendo incentivo para explorar combustíveis fósseis. A realidade hoje é essa, né? Continua explorando, continua produzindo índices, enfim, que pioram muito, que deixam mais grave essas condições climáticas. Agora, tem um outro ponto que acho que vale a pena ressaltar aqui, para além da desdolarização também, que você já falou um pouco, Lucas, que é a ausência física do Vladimir Putin, que realmente já não era esperado por conta da condenação no Tribunal Penal Internacional. Então, o Brasil faz parte, né, dos países signatários e que, se fosse seguir à risca, vamos dizer assim, teria que prender o Vladimir Putin se ele pisasse no solo brasileiro. Mas também o Xi Jinping remotamente na cúpula do BRICS. Então, a ausência desses dois países, esses personagens importantes também do bloco, enfraquecem de alguma maneira o BRICS ou houve, em contraponto, talvez, ao próprio ataque do Donald Trump e a maneira que os países reagiram em bloco também podem ter contribuído para mostrar a força do BRICS atualmente? Eu acho que é isso, parte de um início ali muito esvaziado, né? Eu acho que essas ausências, é isso, a ausência do Putin já era esperada, né? Já se sabia que ele não viria, a ausência do Xi Jinping eu acho que é um pouco mais sentida. Mas, ao mesmo tempo, esse processo do Trump, como você bem colocou, Gabi, eu acho que acaba reforçando essa unidade dos países do grupo, né? E a necessidade de se construir alternativa a partir dele, a necessidade desses países continuarem juntos, né? Continuarem construindo, debatendo, porque isso por si só já incomoda. Não precisa vir uma declaração muito grande, muito incisiva para incomodar os Estados Unidos, ainda mais no momento em que Donald Trump está numa situação complicada, né, lá nos Estados Unidos. Não tem entregue o que ele promete, não tem entregado nada de America First, não tem melhorado questão de emprego. Os Estados Unidos continua sendo um país empobrecido, a sua população tem sofrido. Então, Trump parece que usa o BRICS, né, como uma espécie de bucha de canhão, né, de colocar o BRICS ali como o grande vilão
para que ele tente se colocar como o salvador da pátria mais uma vez. Que eu acho que não cola, né, Gabi? Eu acho que não vai colar, porque, primeiro, o BRICS não é esse malvadão, não tem como pintar o BRICS dessa maneira, e segundo, que todo mundo já conhece essa retórica do Donald Trump. Então, eu imagino que essa unidade vai continuar, né? Essa unidade do BRICS não vai se desfazer, e talvez até volte a acelerar os processos que andavam um pouco mais lentos nesse último período, né? Principalmente na cúpula de líderes, porque no Banco do BRICS a gente tem visto que avanços têm sido conquistados, né, que o Banco do BRICS tem tentado avançar, inclusive numa agenda de utilização maior das moedas locais nas transações entre os países, né? Essa é uma pauta muito importante, com muitas dificuldades para avançar, porque é a criação de um banco novo, né? Então são processos muito complexos, né, de você fazer essas transações, mas o Banco do BRICS tem dado sinais que quer avançar, sob a presidência da Dilma Rousseff, né, o Banco do BRICS tem dado esses sinais, e a gente agora vai ficar esperando também para ver como esses processos se desenham, né? Mas, em suma, eu acho que é isso. Assim, as ausências foram sentidas, mas eu acho que essa declaração do Trump, colocando o BRICS como inimigo, fortalece a unidade do bloco. Pois é, também é curioso porque, do ponto de vista político, para o presidente Lula, pode vir num momento bastante importante. A gente vem comentando aqui no ICL, né, Lucas, o quanto o Centrão e essa ofensiva do Centrão contra a população, né, contra a sociedade, na verdade, mas que no fim das contas descumpriu um acordo com o governo que vinha sendo ali traçado junto com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, a respeito do IOF, quando puxou o tapete, derrubou sem avisar ninguém, sem atender ministro, o próprio presidente Lula, não houve uma conversa. Quando reage e fala da taxação dos super ricos e também encampa, vamos dizer assim, bandeiras que são bastante importantes para a sociedade e para o próprio governo, olhando já para 2026, num momento como esse, né, estar ali à frente da cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, né, ou seja, no Brasil também, com essa resposta ao Donald Trump bastante contundente, de certa maneira, acho que esses dois componentes juntos podem contribuir para aumentar a popularidade do presidente Lula, né? Muita gente esperava, essa história ela ganhou vários contornos já, né, Lucas? Vários capítulos. Mas se esperava no começo que talvez isso fosse enfraquecer o governo, que fosse ser difícil, que poderia estrangular, era uma pressão muito grande. Na verdade, o que a gente está vendo é que talvez a conjunção do momento ali também tenha impulsionado o Lula a poder, de repente, até recuperar popularidade, né? Pois é, parece que o governo sai das cordas, né? E ter uma declaração como essa do BRICS falando em justiça tributária é muito importante, né? A gente teve também o Conselho Popular do BRICS, logo antes da conferência, que falou também sobre justiça tributária e, ao mesmo tempo em que mobilizava, nos movimentos sociais presentes nesse conselho, também mobiliza um plebiscito popular cobrando justiça tributária. Então, acho que são forças que ajudam, se o governo pegar o impulso correto, ele consegue de fato sair das cordas e consegue de fato fazer a transformação, consegue de fato implementar medidas que não tem conseguido implementar desde o início do governo, né? A gente tem visto quanto o Congresso impede que o governo consiga avançar em pautas de justiça social. Então, eu acredito que essa declaração, essa pressão do Trump mostra que o governo não está parado, né, Gabi? Porque às vezes a gente tem essa sensação, acho que muita gente que nos assiste tem essa sensação de que o governo está parado, que nada anda, mas existem forças que impedem, né? Então, na física tem, né? Toda ação tem uma reação. Então, se o Congresso freia, é porque tem alguma coisa tentando avançar e que não consegue avançar. Vamos ver se agora, né, dá um certo impulso todo esse processo de embate, tanto com o Donald Trump quanto com o Congresso, né? O quanto a gente consegue ver de avanço. Porque, por exemplo, na coletiva do presidente Lula, no BRICS, também houve um questionamento sobre isso, né? Sobre o quanto, sobre a questão da Câmara de Conciliação. E ele responde de uma forma bem direta: eu não estou em Câmara de Conciliação nenhuma, não estou conciliando com o Congresso na pauta do IOF. Então mostra que o governo não está na mesma tomada do governo de coalizão, de conciliar, de encontrar um caminho, onde não há, né? O Darlan até falou com você aqui sobre isso, né? O Darlan Montenegro, né? Que o governo começa no União e Reconstrução, mas a União era só por parte do Lula, que ninguém mais estava disposto a estar unido, né? Então acho que agora a gente tem esse sinal bem claro de que o governo tem que ir para frente, né? Tem que ir para cima, porque se não há união possível, tem que construir a reconstrução de algum jeito, né? Sem união, mas que faça a reconstrução do país e que faça a justiça social que a gente espera tanto, né? Que
A gente sabe o quanto a pandemia deixou de drama para as famílias brasileiras, o quanto que o empobrecimento do país que a gente viu nos últimos anos. A gente tem visto, né, o emprego crescer e tudo mais, mas é importante que mudanças estruturais venham acompanhadas e parece que é um momento propício para isso. E todo esse... Parece que tem uma tempestade perfeita aí para o governo tentar encontrar um caminho mais combativo e mais efetivo, né, Gabi? Concordo totalmente contigo e acho que quero explorar para a gente fechar nossa conversa, sua área de especialidade, que é estudar a América Latina e o quanto essa cúpula do BRICS teve alguns componentes novos, né? Quando a gente está falando de inclusão, de ampliação também desses países dentro do bloco. Então, a gente teve convidados latino-americanos que ainda não integram o BRICS, mas já é uma sinalização importante, né, de possibilidades econômicas, geopolíticas. Também a gente teve a Venezuela não participando, que foi um ponto ali que gerou muita polêmica quando estava sendo discutido, né, o país sendo excluído desse encontro. E, por fim, também a entrada oficial de Cuba no BRICS, né, com uma oportunidade até de recuperação do país, né, talvez assim, para minimamente tentar enfrentar o bloqueio que tem sido imposto pelos Estados Unidos. Então, a importância dessas movimentações desses países, Lucas, essa é a sua área de especialidade e acho que para a gente fechar a nossa conversa, eu quero muito te ouvir falar a respeito disso. O BRICS reivindica, né, de certa maneira, o presidente Lula falou sobre isso, que é que é filho, né, de alguma maneira, do movimento dos países não alinhados, né, que o movimento dos países não alinhados é aquele que se coloca ali durante a Guerra Fria para tentar construir a alternativa do terceiro mundo, né, que o terceiro mundo se colocasse para o mundo de outra maneira e que reivindicasse o seu lugar. Então, acho que nada mais terceiro mundo que a América Latina, né, Gabi? Tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus, né, fala muito isso para o México, mas eu acho que a região como um todo vive sobre a águia voraz dos Estados Unidos, nos olhando, né? Então a gente tem essa entrada de Cuba, tem a entrada da Bolívia também, como país convidado, né? São os países que não são os membros efetivos, mas estão ali entre as delegações que constam como BRICS. É fundamental que o BRICS seja também a voz dos países da América Latina, né? É fundamental que os povos da América Latina se vejam representados nesse grande movimento, nessa grande articulação do Sul global, porque é isso, a América Latina vive sobre essa grande marca, né, de não ter espaço, não ter voz, e muitas vezes os Estados Unidos acharem que a hegemonia deles recai totalmente sobre a América Latina. A gente viu isso no passado recente de ditaduras e tudo mais, mas agora, nesse novo momento, que os países latino-americanos buscam a sua voz, alçam suas vozes, que o BRICS possa ser também esse espaço de reivindicação, que possa ser esse espaço de construção, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente olha os países que compõem o BRICS, quando a gente olha para a necessidade dessa reformulação do sistema de governança global, que esse seja uma reforma uma reforma do sistema de governança global em que inclua os países da América Latina e que garanta a voz. Inclusive, a Argentina ia entrar no BRICS e a Argentina não quis, porque o Milei assumiu, né? Então teria mais espaço ainda, ia ter mais um latino-americano como membro efetivo do BRICS, né? Como os que são 11 países membros, seriam 12 países membros, porque teria a Argentina, mas Javier Milei, como vive ali amarrado de paixões por Donald Trump, achou melhor não entrar no BRICS e deixando aí esse vácuo que é triste, né? É triste a gente ver um país recusar esse movimento de não alinhamento, recusar essa busca por alçar sua voz, por hegemonia. Na verdade, a Argentina, quando não entra no BRICS, ela nega o seu direito à voz no mundo, né? Mostra que não precisa falar ali porque os Estados Unidos já fala por ele. Então, que pós-Milei, se houvesse pós-Milei em breve, que a gente não possa, inclusive, voltar a ser parte do BRICS, se tornar de fato parte do BRICS, né, Gabi? É isso, Lucas. Olha, é muito bom te receber aqui. Também parabéns pela sua cobertura, você que estava aí nesses 2 dias que acompanhou, inclusive de domingo, né, a cobertura da cúpula. Então, parabéns aí pelo trabalho, Lucas. Obrigada por ter vindo contar tudo aqui, relatar também e trazer sua análise, né, seu olhar sobre tudo que aconteceu. Obrigada demais, querido. Bom te receber. Valeu, Gabi. Até a próxima. Até mais. Tem um recado importante para você também, porque a gente tem falado muito aqui no ICL sobre tarifar os super ricos, né? Para você ter uma ideia, a gente pegou aqui
Alguns dados a nossa equipe levantou. 1% dos mais ricos do Brasil tem isenções tributárias que somam mais de 500 bilhões de reais ao ano. 1% dos mais ricos do Brasil tem o dobro da riqueza dos outros 99% somados, né? E a gente está falando dos 99% somos nós. São os trabalhadores, as trabalhadoras, diz respeito a todos nós, todo mundo que não faz parte desse 1%, que não é bilionário e que não tem essa grande fortuna, que concentra esse dinheiro. Então, está na hora da gente se unir para denunciar o que está acontecendo. Você pode acessar 99%.com.br, assinar, compartilhar, participar. A gente está organizando aqui no ICL um abaixo-assinado, mas não é um movimento do ICL, é um movimento da sociedade. A gente quer encaminhar esse manifesto para o presidente da República para exigir o fim dos supersalários, o pagamento justo, né, de uma parcela justa dessas pessoas, desses privilegiados de 1% da nossa população. Então, vem com a gente e vem fazer parte desse movimento, dessa pressão que já passou da hora de acontecer. Agora você fica na sequência com o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e você pode ouvir Em Detalhes todos os dias, de segunda a sexta-feira, nas plataformas de áudio. Até amanhã, a gente vai estar de volta. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.